E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube. Hoje, mais uma vez, respondendo aos inscritos aqui do canal. E esse quadro é onde a gente lê os comentários que a galera vai deixando aqui, escolhe os que são mais relevantes ou que trazem algum tema interessante de ser tratado e discute ele aqui, dando alguma resposta, esclarecendo alguma dúvida, enfim, tudo voltado a essa área do desenho realista. Antes de entrar no assunto de hoje, eu quero pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative também as notificações para ser avisado de novos vídeos e não esqueça também de deixar o seu comentário, porque é por isso que existe esse quadro, beleza? Bom, no comentário de hoje eu escolhi o do Marco Antônio, que ele diz assim, ó, Charles, quando você faz um desenho e vê que não está indo conforme o seu esperado, você prefere fazer um novo ou tenta modificar o mesmo até ele ficar melhor? Geralmente eu não tenho paciência, só de pensar em fazer o mesmo desenho do início, pois acabo perdendo detalhes que dediquei no primeiro desenho. Diz aí pra gente. Então, Marco, é o seguinte, eu acho que essa dúvida não é só dele não, porque tem até uma galera que curtiu o comentário dele e isso também já foi algumas questões para mim, já teve momentos em que eu me questionei a respeito disso quando eu estava fazendo um desenho que não estava ficando legal. Na verdade, esse questionamento só acontece assim, né? Quando a gente vive essa experiência, a gente começa um desenho e de repente, numa altura do trabalho, a gente percebe que não está ficando legal. Só que você já fez um bom tanto e aí você fica meio com medo, né? Pô, vou parar tudo isso que eu já fiz e começar tudo de novo? Ou será que eu vou tentando corrigir o que já está feito e termino o desenho assim mesmo? Eu já tive as duas experiências. Uma de continuar o desenho até o fim, tentando corrigir, e outra que eu abri mão de tudo que eu já tinha feito e comecei do zero. E assim, a minha experiência, tá? O que eu vivi, eu sou mais parar e começar de novo. Dá mais trabalho, dá preguiça, não dá vontade de fazer, mas o resultado fica diferente. E o que acontece? Isso ocorreu pouquíssimas vezes comigo, eu acredito que umas 2 ou 3. Só que isso é bom para deixar a gente um pouco mais esperto, porque a gente começa a perceber que um vacilo que você dá, uma coisa que você deixa de observar, você pode estar construindo o desenho de uma forma errada e isso vai resultar um desenho mal feito lá na frente. E uma das coisas que eu corrijo já de antemão para que isso não aconteça, né, porque é melhor, diz o ditado, que é melhor prevenir do que remediar. Então, para que isso não aconteça, eu já vou cuidando do desenho desde o começo. O que eu quero dizer com cuidar do desenho? É observar o desenho tanto de perto como de longe. Porque eu acho que uma das coisas que mais faz a gente errar num desenho, errar entre aspas, né, fazer com que ele fique diferente, é que às vezes a gente fica muito tempo concentrado em detalhes pequenos e deixa de olhar o desenho a uma distância maior. Então a gente fica olhando muito ali de pertinho, prestando atenção na técnica, em tudo que você está fazendo, olhando na referência e tentando fazer igualzinho e tal. E você deixa de olhar o desenho como um contexto, como um todo. E aí você segue um tempão sem olhar o desenho como um todo e fica só olhando o detalhe, olhando só de perto. Quando você vê, você já fez um tantão. E aí a hora que você olha de longe, você percebe que tem alguma coisa estranha. E aí você não consegue identificar o que está estranho, visto que você fez olhando tudo ali detalhadamente de perto. Então eu percebo que o nosso olhar nos engana muito quando a gente observa algo mais próximo e quando a gente toma uma distância para olhar aquele mesmo algo mais longe. E isso acontece muitas vezes, a gente foca na técnica quando a gente olha de perto e a gente analisa o contexto quando a gente abre a imagem e olha de longe. É como você dá zoom in, zoom out, né? Você vai, olha mais de perto, você vai e abre. Eu sempre falava isso nas aulas presenciais para os alunos. Olha mais de perto para prestar atenção no detalhe e na técnica que você está aplicando e olha mais de longe para ver o resultado dessa técnica sendo aplicada no contexto de uma imagem, porque a imagem não é só um detalhe, a imagem é um conjunto de detalhes que precisam se harmonizar. Então, esses erros acontecem exatamente assim. Então, para me precaver, para que eu não caia nesses erros, eu vou sempre observando de perto
e distanciando e olhando mais de longe. Sempre, o tempo todo. Enquanto eu estou fazendo o desenho, não importa se eu só fiz o olho. Eu fiz o olho do desenho, eu levanto da mesa e olho mais longe, vou lá, dou alguns retoques e vou fazendo assim. Outra dica é o esboço. Quando você faz o traço, não é bem esboço, né? O traço do desenho, quando você tira, seja no decalque, seja na mesa de luz, seja no quadriculado, não importa. Você tirou o traço do desenho, o traço já tem que ficar a pessoa, entende? Digamos que você vá desenhar, sei lá, o Neymar. Você pega a foto do Neymar e tira o traço. Quando você olha o traço, você já tem que ver a fisionomia dele mesmo sem sombra, mesmo sem luz, sem nada ali. Porque se você não vê, você olhar o traço e achar que está estranho, não é com sombra e luz que você vai tornar aquele desenho bonito. Não é um trabalho assim que funciona. Desde o traço já tem que representar quem a pessoa é. Já tem que trazer não só os traços, mas a fisionomia, a expressão, enfim, tudo que há na fotografia, ok? E seguir assim, ou seja, o traço é o primeiro passo, né? E depois os próximos passos que você vem dando, que é colocando o sombreamento em determinadas partes, é o tempo todo olhando, comparando a imagem com o seu desenho, né? A imagem de referência com o seu desenho o tempo todo. Olha de perto, faça detalhes. Olha de longe, analisa o contexto. Fazendo assim, você não cai mais nessa. Eu acho que compensa você voltar no início e começar tudo de novo. Mesmo com desânimo, no final vai ser melhor. Beleza? Grande abraço e vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais!